Então, o carb cycling é um método em que você tem lá, por exemplo, 3 dias de carbo baixo, né? Lembrando que a dieta, ela precisa ter um déficit calórico de alguma forma, né? Seja calculado ou não, você precisa ter um parâmetro ali. Então, se você não tiver em déficit, provavelmente a resposta vai ser muito ruim. Não vai ter muito de resultado, né? Basicamente. Mas enfim, então esse modelo você faz lá, 3 dias de carbo baixo. Nesses dias de carbo baixo, você vai deixar a proteína mais alta, certo? E a gordura um pouquinho mais alta também, né? Aí, nos dias de carbo moderado, a proteína também não vai ficar tão alta, nem tão baixa, e a gordura também ali, né? No dia carbo moderado, eu falo assim, para facilitar a vida, deixa a dieta como seria normalmente, uma dieta tradicional. E no dia de carbo alto, que no carb cycling normalmente são 2 dias da semana, você deixa o carbo alto, a proteína mais baixa, mas a proteína baixa ali, vamos dizer que é acima de 1 grama por quilo, né? É baixo pro que você tava fazendo. Mas vamos, sei lá, 1,5 grama por quilo, que seja. Pode ser de 1,5 a 2. E então, até porque no dia de carbo baixo, é melhor a proteína mais alta, porque no dia de carbo baixo, principalmente se o cara for harmonizado, tem menos preocupação, mas no cara natural, no dia de carbo baixo, ele tende a catabolizar mais facilmente. Quando você baixa o carbo, você perde o efeito protetor, parte do efeito protetor da insulina, que a insulina é um hormônio anticatabólico. Então você tende a degradar mais proteína. Então por isso que você deve subir a proteína no dia de carbo baixo, né? E também para manter a saciedade, né? Porque você tá baixando as calorias do carbo, tem que compensar aumentando proteína e gordura. No dia de carbo alto, você tá com bastante carbo, você vai conseguir treinar bem normalmente. E você tem o efeito protetor da insulina, o efeito anticatabólico da insulina, que está com o carbo mais alto. Então a proteína não precisa estar alta nesse dia, né? Mas essa manobra de diminuir a proteína, subir a proteína, no final do dia, você mantém as mesmas calorias que você estava fazendo quando você estava com o carbo baixo? Por exemplo, eu tô ciclando carbo, aí o dia que eu tô com carbo baixo, eu tô com 2.000 calorias. No dia que eu for pro carbo médio, eu mantenho essas 2.000 calorias, eu só vou mexer nessa proporção de carbo, gordura e proteína. Enfim, não precisa, tá certo? Não precisa todos os dias ter a mesma caloria, tá? Mas não é bom que seja muito discrepante entre os dias. Porque senão você vai estar com muita fome, você vai dificultar a tua vida, né? Ficar então, assim, muito, né? Mas você pode ter, assim, vamos supor, nos dias de carbo baixo, vamos supor que o gasto calórico do cara é 3.000 calorias. No dia de carbo baixo, lá ele tá comendo 2.000 calorias. No dia de carbo médio, 2.100, sei lá. No dia de carbo alto, 2.300. Tipo, no geral ele tá em déficit de qualquer jeito. Só que no dia de carbo alto o déficit é menor. Mas no geral ele tá com déficit alto, né? Então não precisa ter as mesmas calorias todos os dias, tá? Só não é bom ter uma oscilação tão grande, né? Um dia com 2.000, um dia com 1.000 calorias, né? E nesse planejamento, nessa divisão refeição livre, entra nessa... Entra, dá pra encaixar, né? Eu encaixo, né, cara? Tem gente que às vezes fica perdido, assim. Claro, porra, tenho anos trabalhando com isso. Sim. Eu encaixo normalmente refeição livre num dia de carbo alto. Só que aí normalmente vai ter um pouco de... Às vezes a gordura vai sair um pouco do que eu coloquei ali na meta e tal, mas eu já passo a refeição livre meio controlada, assim. Então eu procuro saber, eu pergunto pro atleta, o que você vai comer? Né? Qual o tamanho das porções ali que você vai comer? Eu preciso ter uma noção. Já prevendo uma margem. Sim, é que nem assim, muitos coaches, na verdade, que eles falam pro atleta assim, come 2 hambúrguer, 2 cheeseburger. Maioria. Tipo assim, ele não sabe quantas calorias tem ali, mas se ele tá trabalhando um tempo com o atleta, ele já tem uma noção de como o atleta responde com aquilo, né? Uma referência. É uma referência. O cara tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão, não dá pra você falar assim, vou no rodízio, beleza. Estoura. Não é uma boa ideia fazer isso, entendeu? Porque o cara com fome vai no rodízio, ele pode extrapolar demais. Então, num dia o cara come tanto, no outro dia ele vai... No outro dia que fizer a refeição livre vai comer, sei lá, outra coisa. Sim. Aí vai ficar perdido, né? Exato. Então é bom você ter um parâmetro, né? Até da refeição livre é bom manter um padrão, então. Sim, é bom manter um padrão. Não é bom deixar totalmente livre. No passado eu fazia isso, depois eu vi que falei, não, cara, você quer otimizar o negócio, melhor controlar as coisas, né? Não precisa pesar exatamente, né?
saber exatamente quantas calorias tem, mas não pode deixar o negócio largado isso. Na sua experiência, Dudu, qual que foi a melhor divisão que você viu que funciona para a maior parte das pessoas? De 2 dias alto, de baixo um alto, um médio alto, o método baixo? que eu mais gosto, que eu coloquei o meu nome, né? O método do Dudu. Tem no livro aqui, a nutrição do fisiculturismo e... Não, no esportiva não, nesse não tem. Tem no de emagrecimento. Mas esse aqui tem muitas outras coisas, né? Mas enfim. Foi a primeira vez que eu falei do meu método, foi nesse livro, né? E no meu método, porque o meu método, cara, na verdade, eu criei o meu método porque, justamente, por causa do feeling. Chegou um momento que eu falei, que eu percebi que eu preferia deixar o carboidrato alto mais tempo, em vez do que o carb cycling, né? Falava, ou do que a dieta anabólica do Maurício Pasquale pregava, que era 2 dias de carbo alto e 5 baixo. Eu comecei a testar, subir o carbo e queria deixar alto por mais tempo para ver. E aí eu sistematizei dessa forma. Em vez de você oscilar o carbo durante a semana, fazendo 3 dias low carb, 2 moderado, 2 alto, eu prefiro ter semanas de carbo baixo com semanas de carbo alto. Normalmente, eu fico 1 ou 2 semanas de carbo alto. Também não precisa ser a semana fechada, né? Eu posso fazer assim, eu vou deixar 10 dias de carbo alto, depois eu vou baixo. Porque tudo isso vai depender do feeling também, né? Mas eu sistematizei o modelo como se fosse, por exemplo, 2 a 4 semanas de carbo alto, 2 a 4 semanas de carbo baixo. Claro que a primeira, vamos supor lá, você está começando uma dieta para secar, né? O cut. Então você vai lá, vai restringir as calorias, vai escolher os macros lá que você vai colocar, proteína, carbo e tal, e você vai fazendo essa dieta. Então vamos supor, o cara vai estar secando ali por 1 mês, 2 meses. Se o cara fizer a dieta direitinho, a dieta for bem prescrita, ele vai tendo resultado e não vai estagnar tão rápido. Quando a pessoa começa a fazer dieta, perde 3 quilos e tá estagnada, é porque ela não tá mais seguindo a dieta. Não tem como estagnar em 3 semanas. Não tem como estagnar em 4 semanas, em 8 semanas. O que acontece é que o ritmo de perda de peso vai ficando mais lento. Sim. Mas não tem como uma pessoa perder. Uma pessoa que tá seguindo a dieta, não tem como ela perder 4 quilos no primeiro mês. E depois aí depois travar. Não tem. Isso aí, a única explicação para isso é porque ela não tá seguindo direito. Porque o metabolismo, ele diminui no processo de perda de peso, mas ele não diminui tanto assim a ponto de, tipo, anular o déficit calórico. É um negócio muito minucioso. Né? Então, você já desmistificou isso aqui, né? Então, por isso que eu falo assim, se você passa uma dieta pro cara e ele tá tendo resultado, em 1 mês você já sabe se o cara tá respondendo bem a dieta, né? Com 1 mês. Então, se ele tá tendo resultado, você deixa. Você pode ajustar, porque no caso do bodybuilding, a gente pensa assim, eu tenho um período ali para chegar no campeonato, 16 semanas, que seja. Então, quando passou 1 mês, o coach ele já tem que estar ligado. Tá num ritmo bom? Tá. O ritmo não tá bom? Então, eu vou apertar mais. Então, ele já tem que ter uma noção ali do tempo que falta, né? Numa situação que o cara não tem um prazo para competir, né? A princípio, tu não precisa apertar. A não ser que ele tenha outra coisa. Tipo, quero estar no verão, quero estar... Aí, enfim, pode ter esse motivo. Mas, enfim, se a pessoa tá respondendo bem a dieta no primeiro mês, segundo mês, né? Quando tiver um ritmo de perda de peso lá pro 3º mês, 4º mês, aí você vai fazer a primeira subida de carbo, entendeu? Então a primeira fase ali, a gente fala que é tipo um low carb, mas não necessariamente é um carbo muito baixo, tudo vai depender de como você manipula a dieta. E aí você vai subir o carbo a primeira vez, vamos supor, muitas vezes eu subo depois de 3 meses, e aí eu mantenho 2 semanas alto, em média, às vezes 1, depende muito de como o físico da pessoa responde, né? E aí depois eu baixo de novo, mantenho 1, 2 semanas baixo, ou mais, dependendo do indivíduo, depois subo de novo, e assim por diante. Aí vai depender, né? Não tem limite, na verdade, porque você pode ficar fazendo isso. Mas, obviamente, chega um momento que mesmo você ciclando carbo, a evolução vai ficando mais lenta. E aí, às vezes, a melhor opção nesse momento, se o cara já secou bem, né? E tá difícil de perder mais gordura, às vezes é mudar a estratégia para uma dieta para hipertrofia, né? Mas, a princípio, não tem limite para você ficar ciclando carbo. Você pode...